Quando Valentina mudou tudo. Quando Valentina, de 6 anos, se aproximou do homem mais rico da cidade com lágrimas nos olhos e implorou para que salvasse sua mãe, ele não tinha ideia de que aquela garotinha mudaria sua vida para sempre. O que aconteceu depois ninguém esperava. Era uma sexta-feira à tarde quando Rafael Santos desceu de sua Mercedes preta em frente ao edifício corporativo mais alto de São Paulo. Aos 42 anos, havia construído um império financeiro que o transformara em um dos homens mais ricos do país, mas também em um dos mais solitários. Sua vida se resumia a reuniões executivas, cifras milionárias e decisões que afetavam milhares de funcionários. Mas há anos não sentia uma conexão real com outro ser humano. Vestia seu terno italiano de R$ 15. 000 como uma armadura, caminhando com a confiança de alguém que aprendera que o dinheiro podia comprar quase tudo. Respeito, lealdade, até mesmo amor. Ou assim ele acreditava. Seus passos ecoavam no mármore do lobby, enquanto se dirigia ao elevador privativo que o levaria ao 50º andar, onde tinha uma reunião crucial com investidores japoneses. Mas o destino tinha outros planos. Quando as portas do elevador se abriram no 15º andar por uma falha técnica, Rafael suspirou de frustração. Odiava imprevistos, odiava perder o controle e definitivamente odiava ter que usar as escadas. Mas enquanto caminhava em direção à saída de emergência, uma vozinha o fez parar abruptamente. "Com licença, senhor." Rafael se virou e viu uma garotinha, não podia ter mais de 6 anos, parada junto às cadeiras da área de espera. Tinha cabelos castanhos presos em 2 Marias Chiquinhas desalinhadas. Usava um vestidinho azul que já havia visto dias melhores, e seus sapatos estavam gastos, mas limpos. Mas o que mais chamou sua atenção foram seus olhos. Grandes, expressivos, cheios de uma tristeza que não deveria existir no rosto de uma criança tão pequena. "O que você está fazendo aqui, menina?" perguntou Rafael, olhando ao redor, procurando por algum adulto responsável. "Onde estão seus pais?" A garota se aproximou alguns passos e Rafael pôde ver que havia estado chorando. Suas bochechas estavam manchadas de lágrimas e segurava firmemente um papel amassado em suas mãozinhas. "Minha mãe está lá em cima no 18º andar", respondeu com voz trêmula. "Está tentando conseguir emprego, mas ela está muito doente e não consegue trabalhar bem." Rafael franziu a testa. O 18º andar abrigava várias empresas pequenas, principalmente escritórios de contabilidade e advocacia. Não tinha ideia de por que uma mulher doente estaria procurando trabalho ali, mas também não era problema seu. "Olha, pequena, tenho certeza de que sua mãe pode cuidar dos próprios assuntos. Eu tenho uma reunião muito importante e..." "Por favor." A garota o interrompeu e sua voz se quebrou. "O senhor parece uma pessoa importante, como alguém que pode ajudar. Minha mãe precisa de trabalho porque precisamos de dinheiro para os remédios dela. Mas ela desmaia muito e ninguém quer contratá-la." Rafael parou. Havia algo no desespero puro daquela garota que atravessou todas as suas defesas. Durante anos havia sido abordado por pessoas que queriam algo dele. Dinheiro, favores, investimentos, mas nunca tinha visto uma necessidade tão genuína, tão crua, especialmente não no rosto de uma criança. "Como você se chama?" perguntou-se ajoelhando para ficar na altura dela. "Valentina", respondeu limpando os olhos com o dorso da mão. "Valentina Silva, e minha mãe se chama Isabela." "E que tipo de trabalho sua mãe está procurando?" "Qualquer coisa", Valentina respondeu rapidamente. "Ela sabe fazer muitas coisas. Pode limpar, pode cozinhar, pode cuidar de crianças. Ela trabalhava num escritório antes de ficar doente, mas foi demitida quando começou a faltar para ir ao médico." Rafael sentiu algo estranho se movendo em seu peito. Não era compaixão, disse a si mesmo. Era simplesmente curiosidade. Fazia anos que não interagia com gente comum, com pessoas que lutavam por necessidades básicas em vez de luxos. "Valentina, que doença sua mãe tem?" Os olhos da menina se encheram de lágrimas novamente. "Os médicos dizem que ela tem algo no coração. Precisa de uma operação, mas custa muito dinheiro. Nós não temos dinheiro para isso." "E seu pai?" "Não tenho pai." Valentina respondeu simplesmente, como se fosse a coisa mais natural do mundo.
Sempre fomos só eu e minha mãe. Rafael ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Uma mãe solteira, doente, procurando trabalho desesperadamente para sustentar a filha e pagar por um tratamento médico que provavelmente custaria mais do que ela poderia ganhar em anos. Valentina, por que está me contando isso? A garota o olhou com aqueles olhos enormes e honestos, porque quando vi o senhor descer do carro bonito e com o terno elegante, pensei que talvez o senhor pudesse ajudar minha mãe a conseguir trabalho. Ela é muito boa trabalhando, eu prometo. Só precisa que alguém dê uma oportunidade para ela. Rafael sentiu algo que não experimentava há anos, a sensação de ser realmente necessário, não pelo seu dinheiro ou conexões, mas por sua humanidade básica. Esta garota não sabia quem ele era, não sabia quanto dinheiro tinha. Simplesmente via um adulto que poderia ajudar sua mãe. Sabe que, Valentina? Vamos subir ao 18º andar e vamos conhecer sua mãe. Os olhos de Valentina se iluminaram, como se tivesse visto um milagre. Sério? O senhor vai mesmo ajudar? Vamos ver o que podemos fazer, Rafael respondeu, e pela primeira vez em anos cancelou mentalmente sua reunião milionária. Algo lhe dizia que o que estava prestes a descobrir no 18º andar seria mais importante que qualquer contrato que pudesse assinar. Enquanto subiam no elevador, Valentina lhe contou mais sobre sua vida. Moravam num apartamento pequeno em Cidade Tiradentes. Sua mãe trabalhava em 2 empregos antes de ficar doente, e ela ia à escola pública do bairro. Falava com a sabedoria de alguém que havia crescido rápido demais, mas mantinha a inocência de uma criança que ainda acreditava que os adultos poderiam resolver qualquer problema. O que você vai fazer quando crescer, Valentina? Perguntou Rafael enquanto as portas do elevador se abriam no 18º andar. Médica, respondeu imediatamente, para poder curar minha mãe e outras mães que estejam doentes. Rafael sentiu que algo se partia dentro do seu peito. Esta garota, que havia visto mais dificuldades em seus 6 anos que muitos adultos em toda a vida, ainda sonhava em ajudar outros. Quando saíram do elevador, Valentina o guiou pelo corredor até uma pequena sala de espera onde uma mulher estava sentada numa cadeira de plástico. Claramente exausta, depois do que parecia ter sido um dia longo de entrevistas mal sucedidas. Isabela Silva tinha cerca de 30 anos, mas parecia mais velha devido ao cansaço e à doença. Era magra demais, e tinha olheiras profundas. Mas quando viu Valentina se aproximando com um homem desconhecido, seu rosto se iluminou com um sorriso que transformou completamente sua aparência. Valentina, onde você estava? Estava me deixando preocupada. Mãe, este senhor me ajudou. Ele quer falar com a senhora sobre trabalho. Isabela se levantou rapidamente, mas Rafael notou como teve que se apoiar na cadeira para manter o equilíbrio. Estendeu a mão para ele com um sorriso nervoso. Senhor, obrigada por ajudar minha filha. Sou Isabela Silva. Espero que a Valentina não o tenha incomodado. Rafael apertou sua mão, notando que estava fria e tremia ligeiramente. De forma alguma. Na verdade, ela me contou que está procurando trabalho. Sim, senhor. Estou disposta a fazer qualquer coisa. Tenho experiência em administração, mas posso aprender qualquer coisa que precise. Pode vir ao meu escritório amanhã. Acho que poderíamos ter algo que lhe interesse. Isabela piscou, como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Sério? Que tipo de trabalho? Rafael não tinha ideia. Não havia planejado isso, não havia pensado nas implicações. Só sabia que não podia deixar que esta mulher e sua filha continuassem lutando sozinhas. Isso discutiremos amanhã. Pode estar no edifício da Santos Enterprises às 9h. Isabela assentiu vigorosamente, e Rafael notou lágrimas de alívio em seus olhos. Entregou-lhe seu cartão de visita, e quando Isabela leu o nome, ficou paralisada. Rafael Santos, o dono da Santos Enterprises. O mesmo, Rafael respondeu e viu como Isabela ficou sem fôlego. Senhor Santos, eu não sei o que dizer. Valentina, você se dá conta de com quem estava falando? Valentina olhou entre sua mãe e Rafael, confusa. É alguém importante? Muito importante, meu amor. Isabela sussurrou,
e então olhou para Rafael com uma mistura de gratidão e incredulidade. Senhor Santos, não sei como agradecer. Não me agradeça ainda, Rafael respondeu. Conversamos amanhã. Enquanto descia no elevador, Rafael se perguntou o que havia feito. Havia construído seu império sobre lógica, estratégia, planejamento meticuloso. Mas numa tarde, uma garota de 6 anos o fizera tomar uma decisão completamente emocional e, pela primeira vez em anos, se sentiu vivo. O novo começo Rafael passou a noite toda acordado, algo que não lhe acontecia por razões que não fossem trabalho há mais de uma década. Mas desta vez não eram números ou projeções que mantinham sua mente ocupada, e sim o rosto de uma garotinha pedindo ajuda para sua mãe doente. Às 6 da manhã, quando normalmente estaria revisando os mercados asiáticos, se encontrou pesquisando na internet sobre problemas cardíacos em mulheres jovens. O que encontrou o perturbou mais do que esperava. Os tratamentos eram caros, complicados e, sem plano de saúde adequado, muitas pessoas simplesmente não conseguiam acesso a eles. Às 8h30, Rafael estava em seu escritório no 5º andar, mas em vez de se preparar para reuniões executivas, havia cancelado toda sua agenda. Sua assistente Carmen, uma mulher eficiente de 45 anos que trabalhava para ele há 8 anos, o olhava com curiosidade. Senhor Santos, tem certeza de que quer cancelar a reunião com os investidores de Tóquio? Levamos meses preparando esta apresentação. Reagende para a próxima semana, Rafael respondeu sem levantar os olhos do computador. Hoje tenho algo mais importante para fazer. Carmen franziu a testa. Em 8 anos, nunca havia visto Rafael priorizar algo acima dos negócios. Posso perguntar que tipo de reunião é tão importante? Uma entrevista de emprego, Rafael respondeu, e Carmen ficou completamente confusa. Uma entrevista de emprego? Não é isso responsabilidade do Recursos Humanos? Esta é especial, Rafael disse finalmente levantando os olhos. Carmen, quando chegar Isabela Silva, traga-a diretamente ao meu escritório e, por favor, ofereça algo para beber. Café, chá, o que ela preferir. Carmen assentiu, embora estivesse claro que não entendia nada do que estava acontecendo. Que posição está considerando para a senhora Silva? Rafael fez uma pausa. Era uma excelente pergunta para a qual não tinha resposta. Já veremos, murmurou. Às 9h em ponto, Carmen bateu na porta de seu escritório. Senhor Santos, a senhora Silva está aqui. Mande ela entrar, Rafael respondeu, se levantando atrás de sua mesa. Isabela entrou nervosamente, carregando uma pasta com o que provavelmente era seu currículo. Havia se arrumado o melhor que pôde, mas Rafael podia ver que sua roupa, embora limpa e apresentável, já havia visto dias melhores. O que mais o impressionou foi que, apesar de estar claramente doente e nervosa, mantinha uma dignidade que muitos de seus executivos mais bem pagos não possuíam. Senhor Santos, bom dia. Obrigada por me receber. Por favor, sente-se. Rafael indicou a cadeira em frente à sua mesa. Como está a Valentina esta manhã? Isabela sorriu e toda sua expressão se suavizou. Está muito animada. Ontem à noite não parava de falar sobre o senhor gentil que ia ajudar a mamãe a conseguir trabalho. Ela sabe o quão grave é a sua situação médica? O sorriso de Isabela desapareceu. Sabe que estou doente, mas não sabe tudo. É muito pequena ainda. Fale-me sobre sua condição, Rafael disse gentilmente. Isabela respirou fundo. Tenho cardiomiopatia dilatada. Basicamente, meu coração se enfraqueceu e aumentou. Preciso de um transplante, mas enquanto esperamos um doador compatível, preciso de medicamentos muito caros para manter meu coração funcionando. Quanto tempo os médicos lhe deram? Sem tratamento, talvez 6 meses. Com tratamento, poderia viver anos até encontrarmos um doador. Isabela fez uma pausa, e Rafael pôde ver lágrimas se formando em seus olhos. Mas os medicamentos custam 8.000 reais por mês, e isso sem contar as consultas e exames. Rafael sentiu como se alguém lhe tivesse dado um soco no estômago. 8.000 reais por mês era o que ele gastava almoçando em restaurantes caros. Era uma quantia insignificante para ele, mas para Isabela era a diferença entre a vida
E a morte? O que acontecerá com Valentina se você... Não sei, Isabela sussurrou. Não tenho família. O pai dela foi embora quando soube que eu estava grávida. Valentina não tem mais ninguém além de mim. Rafael se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade que se estendia abaixo dele. Havia construído sua fortuna sendo pragmático, calculista, pensando sempre no benefício a longo prazo, mas agora estava considerando algo que desafiava toda sua lógica empresarial. Isabela, o que fazia antes de ficar doente? Era administradora numa empresa de importações. Cuidava de estoques, coordenava com fornecedores, supervisionava o pessoal do depósito. Era boa no meu trabalho, Sr. Santos. Nunca cheguei atrasada, nunca faltei a menos que fosse absolutamente necessário. Por que foi demitida? Isabela baixou o olhar. Quando os sintomas começaram, comecei a desmaiar no trabalho. No início pensei que era estresse, mas depois começou a acontecer com mais frequência. Meu supervisor disse que era uma responsabilidade ter alguém que podia desmaiar a qualquer momento. Tem seu currículo? Isabela lhe entregou a pasta que estava segurando. Rafael a revisou rapidamente e se surpreendeu com o que encontrou. Isabela tinha formação em administração de empresas, vários cursos de capacitação e referências excelentes de todos seus trabalhos anteriores. Está superqualificada para a maioria dos trabalhos que tem solicitado, Rafael observou. Quando você está desesperada, não pode ser exigente, Isabela respondeu. Preciso de qualquer trabalho que possa fazer sem colocar minha saúde em risco. Rafael tomou uma decisão que mudaria não só a vida de Isabela e Valentina, mas também a sua própria. Isabela, quero lhe oferecer um trabalho, mas antes que aceite precisa entender algo. Não é caridade, é uma posição real com responsabilidades reais. Preciso que alguém supervisione a administração da minha casa. Coordene com a equipe de limpeza. Cuide das entregas. Supervisione reparos menores. É um trabalho que pode fazer de casa na maior parte do tempo, com horários flexíveis. Isabela piscou. Sério? Que tipo de salário estaria oferecendo? 15 mil reais por mês, mais plano de saúde completo para você e Valentina. Isabela ficou completamente imóvel. Desculpe, disse 15 mil? Sim. E o plano de saúde cobriria todos os seus tratamentos, incluindo a cirurgia se precisar do transplante. As lágrimas começaram a correr pelas bochechas de Isabela. Senhor Santos, isso é generoso demais. Por que faria algo assim por uma estranha? Rafael pensou em Valentina, em seus olhos cheios de esperança, na forma como havia confiado nele completamente. Porque sua filha me lembrou de algo que havia esquecido. Me lembrou que algumas coisas são mais importantes que os números numa conta bancária. Não sei o que dizer, Isabela soluçou. É como um milagre. Há uma condição, Rafael acrescentou. Preciso que se concentre em cuidar da sua saúde. Nada de trabalhar quando se sentir mal. Nada de esconder sintomas. Sua prioridade número 1 é se recuperar. Isabela assentiu vigorosamente. Sim, claro, Sr. Santos. Não sei como agradecer. Cuide-se e cuide da Valentina. Isso será agradecimento suficiente. A nova família. 3 semanas depois de ter contratado Isabela, Rafael se encontrou fazendo algo que nunca havia feito em seus 42 anos de vida, saindo cedo do trabalho para jantar com alguém que não fosse cliente ou sócio de negócios. Isabela havia se mostrado exatamente o que prometera, eficiente, responsável e completamente dedicada ao trabalho. Havia reorganizado toda a administração da casa, com uma precisão que impressionou até Rafael, conhecido por seus padrões impossivelmente altos. Os fornecedores chegavam no horário, os reparos eram completados sem atrasos, e pela primeira vez em anos, Rafael não precisava se preocupar com detalhes domésticos que sempre haviam sido um incômodo. Mas mais que isso, Isabela havia trazido algo à vida de Rafael que ele não sabia que precisava. Uma sensação de propósito que ia além do sucesso financeiro. Sua casa, uma mansão moderna de 5 quartos em Alphaville, que sempre havia parecido grande e vazia demais, agora tinha vida. Havia risos nos corredores,
aroma de comida caseira na cozinha e uma quentura que nenhuma quantidade de dinheiro havia conseguido comprar. Tio Rafael! A vozinha de Valentina ecoou por toda a casa quando ele entrou pela porta principal. Nas 3 semanas que haviam trabalhado juntos, a menina havia começado a chamá-lo assim naturalmente, e ele descobrira que não havia som no mundo de que gostasse mais. Valentina apareceu correndo pelo corredor com seu uniforme escolar um pouco amassado, depois de um dia de brincadeiras, e sua mochila se arrastando atrás dela. Atirou-se em seus braços com a confiança total de uma criança que sabia que seria recebida com amor. "Mamãe está fazendo sua comida favorita", anunciou, abraçando-o forte no pescoço. "E qual é minha comida favorita?" Rafael perguntou, carregando-a enquanto caminhava para a cozinha. "Frango com arroz. Mamãe diz que é o que mais gosta porque nunca deixa nada no prato." Rafael olhou para Isabela, que estava no fogão com um sorriso divertido. Usava um avental sobre sua roupa de trabalho e, apesar de ainda parecer frágil devido à sua condição, havia ganhado peso e cor nas bochechas desde que começara o tratamento médico. "Como sabe que é minha comida favorita?" Rafael perguntou, colocando Valentina no chão. "Porque é a única que não deixa no prato quando Carmen pede comida para o senhor." Isabela respondeu sem se virar, mexendo algo que cheirava incrivelmente bem. "Os executivos sempre deixam alguma coisa. O senhor só termina completamente o frango com arroz." Rafael riu surpreso com a observação. Era verdade, embora não tivesse percebido que alguém estava prestando atenção aos seus hábitos alimentares. "Você é muito observadora. Tenho que ser." "É meu trabalho me certificar de que está bem cuidado", Isabela respondeu. E havia algo em seu tom que sugeria que para ela este trabalho era muito mais que uma simples transação comercial. "Posso ajudar com o jantar?" Rafael perguntou, afrouxando a gravata. Isabela se virou com surpresa genuína. "Quer cozinhar?" "Nunca cozinhei na vida", Rafael admitiu, "mas sempre quis aprender." "Eu te ensino", Valentina exclamou, pulando de animação. "Sei fazer muitas coisas. Sei fazer ovos mexidos e sanduíches de pasta de amendoim e até panquecas." Durante a hora seguinte, Rafael se encontrou numa situação completamente nova, sendo ensinado por uma garota de 6 anos como fazer ovos mexidos, enquanto Isabela preparava o resto do jantar. Valentina havia subido numa cadeira para alcançar a bancada, dirigindo-o com a seriedade de um chefe profissional. Não, tio Rafael." Valentina o corrigia pacientemente. "Tem que mexer a colher assim, em círculos, ou vai queimar." Rafael seguiu suas instruções religiosamente, mas ainda assim conseguiu queimar os primeiros ovos. Colocou sal demais nos segundos e os terceiros saíram muito líquidos. Mas quando finalmente conseguiu fazer uma porção que era comestível, Valentina aplaudiu como se ele tivesse conquistado o maior triunfo do mundo. "Estão perfeitos, tio Rafael. Você é o melhor cozinheiro." "Não sei se sou o melhor." Rafael riu, limpando as mãos no avental que Isabela lhe havia colocado. "Mas definitivamente sou o aluno mais entusiasmado que você já teve." Isabela os observava do fogão com um sorriso que transformava completamente seu rosto. "Valentina é uma professora muito exigente. Levei semanas para aprender a fazer ovos do jeito que ela gosta." "Mamãe também teve que aprender a cozinhar?" Rafael perguntou curioso. "Sim", Valentina respondeu. "Mamãe diz que quando era jovem, a única coisa que sabia fazer era queimar água." "Valentina", Isabela protestou rindo, "não conte todos os meus segredos." "O que mais mamãe não sabe fazer?" Rafael perguntou conspirativamente. "Não sabe andar de bicicleta", Valentina anunciou triunfalmente. "Isso também não sabia", Isabela exclamou, mas estava rindo tanto que não conseguiu soar verdadeiramente irritada. Enquanto jantavam juntos na mesa da cozinha, Rafael percebeu que esta era a primeira vez em anos que tinha uma conversa durante o jantar que não envolvia negócios, dinheiro ou estratégias corporativas. Em vez disso, escutava sobre o dia de Valentina na escola, sobre sua melhor amiga Sofia, que havia perdido um dente, sobre a professora que havia trazido seu cachorro para a aula. "Valentina me contou algo interessante hoje", Isabela disse, servindo mais arroz no prato de Rafael. "O que ela contou?"
Que disse à professora que ia à peça de teatro dela na próxima semana. Rafael quase se engasgou com o frango. Fiz isso? Sim, Valentina exclamou com os olhos brilhando de animação. Disse à professora Maria que ia ver minha peça. Vou fazer uma árvore. Rafael olhou para Isabela, que tinha uma expressão divertida, mas compreensiva. Quando é a peça? Quinta-feira às 14h, Isabela respondeu. Mas não se preocupe, não precisa ir. Sei que tem trabalho importante. Está brincando? Rafael disse olhando para Valentina com total seriedade. Como vou perder ver a árvore mais linda do mundo? Os olhos de Valentina se iluminaram, como se tivesse visto fogos de artifício. Sério, vai mesmo? Não perderia por nada no mundo. Naquela noite, depois que Isabela havia levado Valentina para seu pequeno apartamento, Rafael ficou em sua cozinha lavando pratos e pensando em quão diferente sua vida se sentia. Pela primeira vez em anos, tinha algo para esperar que não tinha nada a ver com trabalho, dinheiro ou sucesso profissional. No dia seguinte, cancelou 3 reuniões para se certificar de que poderia ir à peça de teatro de Valentina. Carmen o olhou como se tivesse perdido completamente a cabeça. Senhor Santos, a reunião com os investidores alemães estava marcada há 2 meses. Reagende, Rafael respondeu enquanto revisava seus e-mails. Surgiu algo mais importante. Mais importante que um investimento de 200 milhões de reais? Muito mais importante. Carmen ficou em silêncio por um momento, estudando seu chefe. Em 8 anos trabalhando para ele, nunca o havia visto priorizar algo pessoal acima dos negócios. Posso perguntar o que é tão importante? Uma garota de 6 anos vai atuar como uma árvore numa peça de teatro e prometi que estaria lá para vê-la. Carmen piscou. Desculpe, ouvi direito? Rafael sorriu. E antes que pergunte, sim, perdi completamente a cabeça e não me importo. A peça que mudou tudo quinta-feira chegou e Rafael se encontrou sentado numa cadeirinha de plástico na sala de 1º ano da escola primária local, cercado de pais e familiares. Era o único homem de terno de 15 mil reais e definitivamente o único milionário na sala, mas não poderia estar mais feliz. O senhor é o pai da Valentina? Perguntou uma mulher sentada ao seu lado. Sou seu tio, Rafael respondeu, e se surpreendeu com o quão natural soava essa palavra saindo de seus lábios. Ela não para de falar do senhor, a mulher continuou. Diz que é o melhor tio do mundo. Rafael sentiu uma quentura se espalhando pelo peito. Ela é a melhor sobrinha do mundo. Quando as cortinas se abriram e ele viu Valentina parada no palco, com uma fantasia de árvore feita em casa, segurando os braços como galhos e com um sorriso que iluminava toda a sala, Rafael sentiu algo que nunca havia experimentado. Orgulho paternal puro. Aquele é meu tio Rafael, Valentina gritou do palco, quebrando completamente seu personagem de árvore para acenar para ele com um de seus galhos. Rafael acenou de volta, sem se importar que todos os outros pais se virassem para olhá-lo. Naquele momento, não era o CEO de uma corporação multimilionária. Era simplesmente o tio orgulhoso de uma garota extraordinária. A peça era uma história sobre a importância de cuidar da natureza. Valentina, como a árvore sábia, tinha que dar conselhos às outras crianças sobre como proteger o meio ambiente. Quando chegou seu momento de falar, pigarreou com toda a seriedade de uma atriz profissional. Eu sou a árvore sábia, declarou com voz forte e clara. Vivi muitos anos e vi muitas coisas. Sei que devemos cuidar da natureza porque é nossa casa. Rafael se encontrou gravando com seu celular, algo que nunca havia feito antes. Queria capturar cada momento, cada expressão, cada palavra. Depois da peça, Valentina correu para ele, ainda com sua fantasia de árvore. Tio Rafael, você veio. Fui uma boa árvore. Foi a melhor árvore que já vi na vida, Rafael disse, levantando-a nos braços. Estou tão orgulhoso de você. Podemos comemorar? Podemos tomar sorvete? Rafael olhou para Isabela, que havia estado observando do fundo da sala, com lágrimas de alegria nos olhos. Ela assentiu com um sorriso. Claro, vamos comemorar. Na sorveteria, enquanto Valentina devorava um sorvete de chocolate triplo com granulado colorido,
contou a Rafael sobre tudo o que havia praticado para a peça, sobre seus amigos na escola, sobre a lição de casa que tinha para fazer naquela noite. Tio Rafael, Valentina disse entre colheradas de sorvete. Você tem família? Bem, tenho vocês duas, Rafael respondeu. Mas você tem mãe e pai? Rafael sentiu uma pontada de tristeza. Meus pais morreram quando eu era jovem. Não tenho irmãos nem irmãs. Então você estava sozinho? Valentina perguntou com a inocência direta de uma criança. Sim, estive sozinho por muito tempo. Valentina colocou sua mãozinha sobre a dele. Bem, agora você não está mais sozinho. Agora tem a mim e a mamãe. Rafael sentiu lágrimas picando seus olhos. Tem razão. Agora tenho a melhor família do mundo. Sabe o que, tio Rafael? Valentina continuou. Mamãe diz que, às vezes, a família não é só as pessoas que nascem com você, mas as pessoas que escolhem ficar com você. As palavras da menina atingiram Rafael como um raio. Durante toda a sua vida, havia pensado que família era algo que se tinha ou não se tinha. Nunca havia considerado que poderia ser algo que se constrói, algo que se escolhe. Sua mãe é muito sábia, Rafael murmurou. Sim, mamãe sabe muitas coisas, mas diz que você também sabe muitas coisas importantes. Como o quê? Como ser gentil com pessoas que precisam de ajuda. Como fazer ovos mexidos. Como ser o melhor tio do mundo. Naquela noite, depois de levar Isabela e Valentina para casa, Rafael ficou acordado pensando nas palavras da menina. Pela primeira vez em sua vida, não se sentia sozinho. Tinha uma família escolhida, uma família que se havia formado não por sangue, mas por amor, necessidade mútua e a simples decisão de cuidar uns dos outros. No dia seguinte, ligou para seu advogado. Preciso que redija alguns documentos, disse. Quero estabelecer um fundo fiduciário para a educação e quero me certificar de que Isabela Silva e sua filha Valentina estejam protegidas financeiramente. Aconteça o que acontecer. Que tipo de proteção está considerando? Perguntou o advogado. Completa, Rafael respondeu. Quero que saibam que sempre vão estar seguras, porque havia aprendido algo que todo o seu dinheiro e sucesso não haviam conseguido ensinar, que a verdadeira riqueza não se mede em números, mas nas pessoas que escolhem te amar e ficar contigo, aconteça o que acontecer. E pela primeira vez em sua vida, Rafael se sentia verdadeiramente rico. O acidente que uniu corações. 2 meses depois da peça de teatro, Rafael havia estabelecido uma rotina que jamais pensou que seria possível em sua vida. Cada manhã, antes de ir ao trabalho, tomava café da manhã com Isabela e Valentina. Cada tarde chegava em casa com a expectativa de escutar sobre o dia delas. E cada noite, depois que Isabela levava Valentina para seu apartamento, ficava em sua cozinha se perguntando como havia vivido tanto tempo sem essa quentura familiar. Os tratamentos médicos de Isabela haviam mostrado resultados promissores. Dr. Ramírez, o cardiologista que Rafael havia contratado, havia ajustado seus medicamentos e desenvolvido um plano de tratamento que havia estabilizado sua condição significativamente. Embora ainda precisasse de um transplante eventualmente, já não era questão de meses, mas de anos. Os números estão melhorando, havia dito o médico a Rafael em particular. O acesso a medicamentos de qualidade e a redução do estresse fizeram uma diferença notável. Está respondendo melhor do que esperávamos. Mas foi numa terça-feira à tarde que tudo mudou. Rafael havia chegado em casa cedo, esperando encontrar Valentina, fazendo lição de casa como sempre. Em vez disso, encontrou a casa silenciosa. Chamou por Isabela, mas não houve resposta. Caminhou para a cozinha e encontrou um bilhete sobre a mesa. Rafael, tive que levar Valentina ao hospital. Ela teve um acidente na escola. Estamos no hospital sírio-libanês. Isabela. O coração de Rafael parou. Sem pensar 2 vezes, pegou as chaves do carro e dirigiu para o hospital mais rápido do que havia dirigido em sua vida. Durante todo o trajeto, sua mente correu com possibilidades terríveis. Que tipo de acidente? Quão grave era? Por que não havia recebido uma ligação? Quando chegou ao hospital, correu para a recepção. Estou procurando Valentina Silva. É uma criança de 6 anos que foi trazida esta tarde.
O senhor é familiar? Perguntou a recepcionista. Sou seu tio, Rafael respondeu automaticamente e se surpreendeu com o quão natural soava. Pronto socorro, seção pediátrica. Pegue o elevador até o 2º andar. Rafael correu pelos corredores do hospital, seu coração batendo tão forte que podia escutá-lo nos ouvidos. Quando finalmente encontrou a seção pediátrica, viu Isabela sentada numa cadeira de plástico com a cabeça entre as mãos. Isabela! Rafael correu para ela. O que aconteceu? Onde está Valentina? Isabela levantou a cabeça e Rafael viu que havia estado chorando. Rafael, obrigada por vir. Valentina está bem, mas... Mas o quê? O que aconteceu? Ela caiu no recreio, quebrou o braço e bateu a cabeça. Os médicos dizem que não é nada grave, mas precisa ficar em observação esta noite. Rafael sentiu como se pudesse respirar novamente. Posso vê-la? Está dormindo agora. Os médicos deram algo para a dor. Como aconteceu? Isabela suspirou profundamente. Estava brincando nos balanços com outras crianças. Aparentemente, alguns meninos maiores estavam incomodando ela, dizendo coisas sobre não ter pai. Ela se irritou e tentou descer do balanço enquanto ainda estava se movendo. O sangue de Rafael ferveu. Que meninos? O que exatamente disseram? Rafael, não importa. São só crianças sendo cruéis. Sim, importa, Rafael disse firmemente. Ninguém tem direito de machucar Valentina. Naquele momento, uma enfermeira se aproximou. Senhora Silva, sua filha está acordada e está perguntando pela senhora. Isabela se levantou rapidamente, mas Rafael notou que cambaleou ligeiramente. Está bem? Estou bem, só cansada. Foi um dia muito longo. Entraram juntos no quarto onde Valentina estava deitada numa cama de hospital que parecia grande demais para ela. Tinha gesso no braço direito e um band-aid na testa, mas sorriu quando os viu entrar. Tio Rafael, você veio. Claro que vim, Rafael disse se aproximando da cama. Como se sente, princesa? Dói um pouquinho, mas a doutora disse que vou ficar bem. Levantou seu braço engessado. E olha, posso fazer as pessoas escreverem coisas aqui. Posso ser o primeiro a escrever algo? Rafael perguntou. Sim. Uma enfermeira trouxe uma caneta e Rafael escreveu cuidadosamente. Para a menina mais corajosa do mundo. Te amo, tio Rafael. Os olhos de Valentina se encheram de lágrimas de alegria. Isso é a coisa mais linda que alguém já escreveu para mim. Valentina, Rafael disse suavemente, quer me contar o que aconteceu no recreio? O sorriso de Valentina desapareceu. Uns meninos grandes estavam sendo maus. O que disseram? Valentina olhou para sua mãe, que assentiu com encorajamento. Disseram que eu não tinha pai, que por isso mamãe e eu éramos pobres antes. Disseram que ninguém me queria. Rafael sentiu uma raiva tão profunda que teve que fazer um esforço para manter sua voz calma. E o que você pensa sobre isso? Penso que estão errados, Valentina disse com uma firmeza que surpreendeu ambos os adultos. Talvez não tenha o pai que me fez, mas tenho o melhor tio do mundo. E mamãe diz que o amor é o que faz uma família, não os papéis. Valentina tem razão, Rafael disse tomando sua mãozinha. E quero que saiba algo muito importante. Você tem alguém que te ama mais que qualquer coisa no mundo. Na verdade, tem duas pessoas que te amam assim. Duas? Sua mãe e eu. Somos sua família e sempre vamos estar aqui para você. Naquela noite, Rafael insistiu em ficar no hospital. Isabela protestou dizendo que ele tinha trabalho no dia seguinte, mas ele foi inflexível. Isabela, não vou a lugar nenhum. Valentina nos precisa aqui. Rafael, não posso pedir para fazer isso. Já fez demais por nós. Não está me pedindo nada. Isto é o que faz a família. Enquanto Valentina dormia, Rafael e Isabela se sentaram nas cadeiras junto à cama. Era a primeira vez que haviam estado sozinhos juntos por um período prolongado, e Rafael percebeu que havia muitas coisas que queria saber sobre a mulher que havia trazido tanta luz à sua vida. Isabela, disse suavemente, posso perguntar sobre o pai de Valentina? Isabela se tensionou ligeiramente. O que quer saber? O que quiser me contar.
Só quero entender melhor. Isabela suspirou olhando para sua filha dormindo. O nome dele era Mário. Conheci na faculdade. Era carismático, divertido, me fazia sentir especial. Mas quando disse que estava grávida, desapareceu. Literalmente mudou seu número de telefone. Se mudou. Nunca mais soube dele. Valentina pergunta por ele? Costumava fazer quando era menor, mas faz meses que não menciona querer um pai. Acho que você preencheu esse vazio. Rafael sentiu uma pressão no peito. Alguma vez pensou em se casar, em dar a Valentina uma figura paterna permanente. Isabela o olhou com curiosidade. Por que pergunta isso? Só curiosidade. Rafael mentiu, embora soubesse que não era verdade. Nas últimas semanas, havia começado a sentir algo por Isabela, que ia além da preocupação de um empregador ou mesmo de um amigo. Era algo que nunca havia sentido. Um amor profundo, protetor, que o fazia querer cuidar dela e de Valentina pelo resto da vida. Rafael, Isabela disse suavemente, posso te perguntar algo? Claro. Por que nunca se casou? Não me diga que nunca encontrou alguém. Um homem como você, bem-sucedido, atraente, bondoso. Deve ter havido muitas mulheres interessadas. Rafael pensou em sua resposta. Houve algumas, mas sempre senti que estavam interessadas em Rafael Santos, o milionário, não em Rafael, a pessoa. Nunca encontrei alguém que me amasse por quem sou realmente. E quem você é realmente? Até 2 meses atrás pensava que era só um homem de negócios. Mas vocês me ensinaram que sou muito mais que isso. Sou alguém que pode ser tio, que pode aprender a cozinhar, que pode se sentar numa cadeirinha numa peça de teatro escolar e sentir que é o lugar mais importante do mundo. Isabela sorriu. Isso soa como um homem que valeria a pena conhecer. Isabela, Rafael disse, sentindo que era o momento de ser honesto. Preciso te dizer algo. O quê? Estes últimos meses foram os melhores da minha vida, e não é só por Valentina, embora ela seja extraordinária. É também por você, pela forma como cuida da sua filha, pela forma como lida com tudo com tanta graça, apesar de tudo que passou, pela forma como me fez sentir parte de uma família. Isabela ficou em silêncio por um momento. Rafael, não precisa dizer nada, continuou rapidamente. Só precisava que soubesse que me apaixonei por você. As palavras ficaram no ar entre eles. Isabela o olhou com uma expressão que Rafael não conseguiu interpretar. Se apaixonou por mim? Perguntou suavemente. Sim, Rafael admitiu. Sei que é complicado. Sei que sou seu empregador. Sei que sua prioridade é Valentina. Sei que talvez não sinta o mesmo, mas não podia guardar isso mais. Isabela estendeu a mão e tomou a dele. Rafael, eu também me apaixonei por você. O coração de Rafael parou. Sério? Como não poderia? Me salvou a vida. Deu à minha filha um tio que a adora. Me deu esperança quando havia perdido toda a fé. Mas mais que isso, me deu algo que pensei que nunca teria. Um companheiro que me vê como sou, não como o que preciso ser. O que isso significa para nós? Rafael perguntou. Significa que talvez, só talvez, poderíamos ser algo mais que empregador e empregada. Poderíamos ser uma família real. Naquele momento, Valentina se mexeu na cama, murmurando algo no sono. Ambos os adultos se voltaram para ela, e Rafael pôde escutar claramente o que dizia. Tio Rafael, mamãe, família. Rafael olhou para Isabela, que tinha lágrimas nos olhos. Acho que Valentina já nos considera uma família, sussurrou. E você, o que pensa? Isabela perguntou. Penso que não há nada no mundo que queira mais que ser parte da família de vocês duas. Oficialmente. O que quer dizer com oficialmente? Rafael tomou as mãos de Isabela entre as suas. Quero dizer que quero me casar com você. Quero adotar Valentina. Quero que sejamos uma família real, legal, para sempre. Isabela ficou sem fôlego. Está me pedindo em casamento? Sim, Rafael disse sem hesitar. Estou te pedindo para me deixar amar você e Valentina pelo resto da minha vida. Sim, Isabela sussurrou, lágrimas correndo por suas bochechas. Sim, claro que sim. E naquele quarto de hospital,
Com Valentina dormindo pacificamente entre eles, Rafael e Isabela se beijaram pela primeira vez, selando uma promessa que mudaria suas vidas para sempre. No dia seguinte, quando Valentina acordou e viu ambos os adultos sorrindo radiantemente, perguntou com a curiosidade típica de uma criança de 6 anos: "Por que vocês parecem tão felizes?" "Por quê?", Rafael disse. "Tenho algo muito importante para te perguntar." "O quê? Gostaria que seu tio Rafael se tornasse seu pai de verdade?" Os olhos de Valentina se abriram enormes. "Sério? Vai se casar com mamãe?" "Se você der sua aprovação." Rafael sorriu. Valentina gritou de alegria, tão alto que as enfermeiras correram para ver o que estava acontecendo. "Sim, sim, vou ter o melhor pai do mundo." E assim foi como um acidente no recreio se tornou o catalisador que transformou uma relação trabalhista numa família real, construída sobre amor, respeito mútuo e a promessa de que nunca mais estariam sozinhos. O casamento dos sonhos. 6 meses depois da proposta no hospital, Rafael se encontrou parado diante do espelho de seu quarto, ajustando a gravata com mãos que tremiam ligeiramente. Não era nervosismo pelo compromisso que estava prestes a assumir, mas emoção pura pelo que este dia significava. Depois de 42 anos de solidão, finalmente teria uma família própria. "Papai Rafael!" A voz de Valentina ecoou por toda a casa enquanto corria para seu quarto. Nos últimos meses havia começado a chamá-lo assim naturalmente, e cada vez que o fazia, o coração de Rafael se enchia de uma alegria que não sabia que era possível sentir. "Princesa!" Rafael se virou quando Valentina entrou correndo, usando seu vestido de dama de honra cor lavanda. "Está linda!" "Você também está muito bonito", Valentina disse, abraçando-o pela cintura. "Está nervoso?" "Um pouquinho", Rafael admitiu, se ajoelhando para ficar na altura dela. "E você?" "Não. Estou super animada. Hoje, oficialmente, você vai ser meu pai de verdade." Rafael sentiu lágrimas picando os olhos. Durante os últimos meses, havia estado trabalhando com seus advogados para iniciar o processo de adoção de Valentina. Hoje, depois do casamento, seria oficialmente seu pai legal. "Valentina, posso te perguntar algo importante?" "Sim." "Tem certeza de que quer que eu seja seu pai? É uma decisão muito grande." Valentina o olhou com aqueles olhos grandes e sérios que havia herdado de sua mãe. "Papai Rafael, você já é meu pai. Hoje só vamos fazer que seja oficial." "Como sabe que já sou seu pai?" "Porque cuida de mim como um pai. Me ajuda com a lição de casa, vem às minhas peças de teatro, me lê histórias antes de dormir e quando estou triste me faz sentir melhor. Isso é o que fazem os pais, não é?" Rafael a abraçou forte. "E você é a melhor filha que um pai poderia pedir." "Papai Rafael." "Sim? Depois de hoje vamos todos morar juntos na casa grande?" "Sim, princesa. Vamos ser uma família real morando sob o mesmo teto." "Perfeito." "Porque já escolhi qual vai ser meu quarto." Rafael riu. "Já escolheu?" "Sim, o que tem a janela grande que dá para o jardim, para que possa ver as flores que mamãe vai plantar." "Me parece perfeito." Carmen apareceu na porta. "Senhor Santos, desculpe interromper, mas já é hora de irmos." "Isabela está pronta?" Rafael perguntou. "Está no carro com as outras damas de honra. Parece absolutamente radiante." Rafael havia insistido que Isabela tivesse o casamento dos seus sonhos, sem importar o custo. Haviam alugado o salão de eventos mais elegante de São Paulo, contratado os melhores floristas e convidado todos os amigos e colegas importantes. Mas o que mais importava a Rafael era que Isabela se sentisse como uma princesa em seu dia especial. "Prontos para ir nos casar?" Rafael perguntou a Valentina. "Super prontos." A viagem até o local do casamento foi silenciosa. Rafael olhava pela janela, refletindo sobre como sua vida havia mudado completamente. Há um ano, se alguém lhe tivesse dito que estaria prestes a se casar com uma mãe solteira e adotar uma garotinha de 6 anos, teria pensado que essa pessoa estava louca. Mas agora não conseguia imaginar sua vida de outra forma. Quando chegaram ao salão, Rafael se surpreendeu com a quantidade de pessoas que haviam vindo. Havia convidado colegas do trabalho, sócios de negócios e conhecidos da indústria. Mas o que mais o comoveu
foram as pessoas que Isabela havia convidado: professoras da escola de Valentina, vizinhos de seu antigo bairro, mães solteiras que havia conhecido nos grupos de apoio. A diferença entre os dois mundos era evidente, mas de alguma forma todos estavam ali para celebrar sua união. Senhor Santos, o coordenador do casamento, se aproximou. Está pronto para tomar seu lugar. Mais pronto do que estive para qualquer coisa na vida. Rafael caminhou para o altar com Valentina ao seu lado, como sua dama de honra especial. Haviam decidido que ela caminharia com ele, simbolizando que os três estavam se unindo como família. Quando a música começou e as portas se abriram para revelar Isabela, Rafael sentiu que seu coração parava. Usava um vestido de noiva branco simples, mas elegante, que realçava sua beleza natural. Seus cabelos estavam penteados num coque suave e usava o colar de pérolas que Rafael lhe havia dado como presente de noivado. Mas o que mais o impressionou foi o sorriso radiante em seu rosto. Isabela caminhou em direção a ele, acompanhada por Carmen, que havia se oferecido para dar o braço quando soube que Isabela não tinha família próxima. Quando finalmente chegou ao altar, Rafael tomou suas mãos e notou que estavam tremendo ligeiramente. "Está linda", sussurrou. "Você também", Isabela respondeu e ambos riram nervosamente. O oficiante, um juiz que era amigo de Rafael, começou a cerimônia. "Queridos amigos e familiares, estamos aqui hoje para testemunhar a união de Rafael e Isabela e para celebrar não só seu amor um pelo outro, mas também seu compromisso de formar uma família junto com Valentina." Rafael olhou para Valentina, que estava parada ao seu lado com um sorriso que iluminava todo o salão. Levava uma pequena cesta com pétalas de rosa e havia insistido que seu trabalho era fazer que tudo ficasse super bonito. "Rafael", o juiz continuou, "tem votos que gostaria de compartilhar." Rafael tirou um papel do bolso, mas depois o guardou novamente. As palavras que havia preparado já não pareciam suficientes. Isabela começou olhando-a diretamente nos olhos. Há 8 meses pensava que tinha tudo o que precisava na vida. Tinha sucesso, dinheiro, respeito, mas não tinha amor, não tinha família, não tinha um propósito real. Sua voz se quebrou ligeiramente. Então uma garotinha se aproximou de mim num elevador e me pediu para ajudar sua mãe. Não sabia que essa menina estava me oferecendo o maior presente da minha vida, a oportunidade de ser parte de uma família. Isabela tinha lágrimas correndo por suas bochechas. "Isabela, não só te amo. Amo a mulher forte que és, a mãe dedicada que tem sido, a companheira leal em que se tornou. Prometo te amar na saúde e na doença, na prosperidade e na adversidade. Prometo ser o marido que mereces e o pai que Valentina precisa." Rafael se virou para Valentina. "E Valentina, minha princesa, prometo ser o pai que sempre desejou. Prometo estar aí para cada peça de teatro, cada problema de matemática, cada coração partido, cada sonho realizado. Prometo te amar como se fosse meu próprio sangue, porque no meu coração já és." Valentina correu para ele e o abraçou forte. "Te amo, papai Rafael." Não havia um olho seco em todo o salão. "Isabela", o juiz disse suavemente, "seus votos." Isabela se secou as lágrimas e tomou as mãos de Rafael. "Rafael, durante anos pensei que Valentina e eu estávamos destinadas a ficar sozinhas. Pensei que havia perdido minha chance de ter uma família completa quando o pai dela nos abandonou. Pensei que minha doença havia arruinado qualquer possibilidade de encontrar amor verdadeiro." Fez uma pausa, olhando para Valentina. "Mas minha filha me ensinou que família não se trata de perfeição, se trata de amor, apoio e a decisão de ficar juntos, não importa o quê." Se virou para Rafael. "Você me deu esperança quando havia perdido toda a fé. Me deu saúde quando estava doente. Me deu amor quando me sentia invisível. Mas mais importante, deu à minha filha o pai que sempre sonhei que teria. Prometo te amar com todo o meu coração. Prometo te apoiar em seus sonhos e metas. Prometo ser sua companheira nesta vida e em qualquer outra que possa vir. E prometo que juntos criaremos Valentina com todo o amor que temos." "Valentina", o juiz perguntou, "tem algo que gostaria de dizer?"
Valentina assentiu seriamente. Sim, tenho algo muito importante para dizer. Pigarreou como havia aprendido a fazer em suas peças de teatro. Papai Rafael, você chegou às nossas vidas quando mais precisávamos. Cuidou da mamãe quando estava doente, me cuidou quando estava triste e nos deu uma família quando pensávamos que sempre íamos ficar sozinhas. Sua voz ficou mais forte. Prometo ser a melhor filha que posso ser. Prometo ajudar com as tarefas de casa. Prometo fazer minha lição sem reclamar. E prometo te amar para sempre. Depois olhou para sua mãe. E mamãe, prometo continuar sendo sua ajudante especial e sua melhor amiga. Agora, o juiz continuou, troquem alianças. Rafael tomou a aliança de Isabela, uma banda de ouro branco com pequenos diamantes que havia escolhido, porque era elegante, mas não ostensiva. Com esta aliança prometo meu amor eterno. Isabela tomou a aliança de Rafael, uma banda simples de ouro que havia escolhido, porque era clássica e atemporal. Com esta aliança prometo meu coração para sempre. Mas temos uma surpresa a mais, Rafael disse, tirando uma pequena caixinha do bolsillo. Valentina, isto é para você. Abriu a caixa para revelar um anel pequeno com uma pedra cor lavanda. Este é seu anel de família. Significa que oficialmente és minha filha. Valentina gritou de alegria. É o anel mais lindo do mundo. Pelo poder que me foi conferido, o juiz declarou, agora os pronuncio marido e mulher e oficialmente os declaro uma família. Rafael, pode beijar sua esposa. Rafael beijou Isabela suavemente e depois ambos se abaixaram para abraçar Valentina. Os três se abraçaram enquanto todos os convidados aplaudiam e gritavam. Somos uma família, Valentina gritou. Uma família de verdade. A vida em família. A recepção foi mágica. Rafael havia contratado uma banda que tocou todas as músicas favoritas de Isabela e haviam montado uma área especial para crianças, onde Valentina e os outros pequenos convidados podiam brincar. Mas o momento mais especial chegou quando foi hora da primeira dança. Rafael e Isabela dançaram uma música lenta enquanto Valentina os observava da mesa principal com um sorriso enorme. Sabe qual é a coisa mais incrível de tudo isso? Isabela sussurrou enquanto dançavam. O quê? Que começou com uma garotinha pedindo ajuda a um estranho. E agora olha onde estamos. Não éramos estranhos, Rafael corrigiu. Éramos uma família que simplesmente não havia se encontrado ainda. Depois da primeira dança, Rafael convidou Valentina para dançar com ele. Quer dançar com papai? Sim. Valentina correu para ele e ele a levantou para que pudesse apoiar os pés nos dele. Enquanto dançavam, Valentina murmurou. Papai, Rafael, posso te perguntar algo? Claro, princesa. Vamos ter mais bebês? Vou ter irmãozinhos? Rafael riu. Gostaria de ter irmãos? Sim, mas só se forem tão bons quanto você e mamãe. Bem, isso é algo que sua mãe e eu vamos decidir juntos. Mas se tivermos mais bebês, você seria a melhor irmã mais velha do mundo. Eu sei. Vou ensinar a eles como fazer ovos mexidos e como atuar como árvores. A noite continuou com discursos emocionantes de Carmen, que falou sobre como havia visto Rafael se transformar de um homem solitário num pai devotado. Dr. Ramírez falou sobre como havia visto Isabela se recuperar não só fisicamente, mas emocionalmente ao encontrar amor e estabilidade. E a professora de Valentina falou sobre como havia visto uma menina florescer ao ter finalmente uma família completa. Quando chegou o momento de cortar o bolo, Valentina insistiu em ajudar. É nosso bolo de família, declarou. Temos que cortá-lo juntos. Assim os três cortaram o bolo juntos, com Valentina no meio e seus novos pais de cada lado. Vamos fazer um desejo, Valentina disse. Todos juntos. Que deseja, princesa? Rafael perguntou. Desejo que sejamos felizes para sempre e que nunca mais tenhamos que ficar sozinhos. Esse é o melhor desejo que já ouvi na vida, Isabela disse, beijando a cabeça de sua filha. E você o que deseja, mamãe? Desejo que minha família sempre esteja saudável e feliz e que nunca esqueçamos o quanto somos sortudos de termos nos encontrado. E você, papai Rafael? Rafael olhou para sua nova esposa e filha e sentiu seu coração tão cheio de amor
que pensou que poderia explodir. Desejo que este seja só o começo de uma vida cheia de aventuras, risadas e amor incondicional. Perfeito, Valentina aplaudiu. Agora vamos assoprar as velas. Os três assopraram as velas juntos, e quando a fumaça subiu em direção ao teto, Rafael sentiu como se todos seus sonhos estivessem se realizando ao mesmo tempo. Mais tarde naquela noite, depois que todos os convidados haviam ido embora e haviam levado uma Valentina exausta, mas feliz, para seu novo quarto na casa grande, Rafael e Isabela ficaram sozinhos em seu quarto. Como se sente, senhora Santos? Rafael perguntou abraçando-a. Me sinto como se fosse a mulher mais sortuda do mundo, Isabela respondeu. E você? Como se sente? Me sinto como se finalmente tivesse encontrado meu lugar no mundo. Como se tudo que passei antes fosse necessário para chegar até aqui. Até vocês. Sabe o que mais me agrada de tudo isso? Isabela perguntou. O quê? Que não parece o final de algo. Parece o começo de tudo. Rafael a beijou suavemente. Tem razão. Isto é só o começo. E enquanto dormiam em sua primeira noite como família oficial, Rafael pensou no caminho extraordinário que os havia levado até ali. Uma menina pedindo ajuda, uma mãe lutando para sobreviver e um homem que havia aprendido que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor. Amanhã começaria sua nova vida como marido e pai e não podia esperar para ver que aventuras os esperavam. A chegada do pequeno milagre. 2 anos depois do casamento, a vida da família Santos havia encontrado um ritmo perfeito. Rafael havia aprendido a equilibrar seu trabalho com sua vida familiar. Isabela havia florescido tanto em saúde quanto em felicidade. E Valentina, agora com 8 anos, havia se tornado uma menina segura e radiante que enchia a casa de risos e energia. Era um sábado de manhã, quando tudo mudou novamente. Rafael estava na cozinha preparando panquecas, uma tradição que havia desenvolvido durante os fins de semana. Valentina estava sentada à mesa contando sobre seu projeto de ciências para a escola, quando Isabela entrou com uma expressão que ele não havia visto há muito tempo, uma mistura de emoção e nervosismo. Bom dia, meu amor, Rafael disse, beijando-a na bochecha. Dormiu bem? Rafael, Isabela disse, tomando sua mão. Preciso falar com você. Aconteceu algo? Rafael perguntou imediatamente preocupado. Durante os últimos 2 anos, a saúde de Isabela havia sido estável, mas sempre havia uma parte dele que temia que os sintomas voltassem. Não é nada ruim, Isabela sorriu. Pelo contrário, é algo muito bom, mas preciso te contar em particular. Mamãe tem um segredo, Valentina perguntou levantando os olhos de seu suco de laranja. Algo assim, princesa, Isabela respondeu. Pode ficar aqui terminando seu café da manhã enquanto papai e eu conversamos um minutinho? Posso colocar calda extra nas panquecas? Claro que pode, Rafael disse, embora sua mente estivesse completamente focada na expressão de Isabela. Foram para o escritório e Rafael fechou a porta atrás deles. O que acontece, amor? Me tem preocupado. Isabela tomou suas mãos e o olhou diretamente nos olhos. Rafael, estou grávida. O mundo de Rafael parou. O que disse? Estou grávida de 6 semanas. Rafael ficou completamente imóvel, processando a informação. Grávida, sério? Sim, sério. Fui ao médico ontem para confirmar. E o doutor diz que está bem com sua condição cardíaca? Essa foi minha primeira pergunta também. Isabela sorriu. Dr. Ramírez diz que com minha condição atual estável e bem controlada, posso levar uma gravidez a termo sem problemas maiores. Terei que ter mais cuidado e mais consultas, mas é possível. Rafael sentiu uma onda de emoções que não sabia como processar. Alegria, medo, emoção, preocupação, tudo ao mesmo tempo. Como se sente sobre isso? Honestamente, estou aterrorizada e emocionada ao mesmo tempo, Isabela admitiu. Nunca pensei que poderia ter outro filho. Quando Valentina nasceu, os médicos disseram que seria arriscado demais tentar de novo. Mas agora é diferente. Agora tenho acesso ao melhor cuidado médico do mundo, graças a você. Tenho um coração mais forte, graças aos tratamentos, e tenho uma família que me apoia. Rafael a abraçou forte.
Tem certeza de que quer fazer isso? Só se estiver completamente segura de que é seguro para você. Estou. E Rafael, há algo mais? O quê? Lembra da noite do nosso casamento quando Valentina perguntou se íamos ter mais bebês? Rafael riu. Sim, lembro. Bem, acho que o universo estava escutando. Naquele momento, escutaram pequenas batidas na porta. Mamãe, papai, quero saber o segredo. Rafael e Isabela se olharam. Acha que está pronta para saber? Perguntou Rafael. Acho que vai ficar emocionada, Isabela respondeu. Abriram a porta e encontraram Valentina parada do lado de fora, com os braços cruzados e uma expressão muito séria. Qual é o segredo? Estou em problemas? Não, princesa, não está em problemas. Rafael riu, levantando-a nos braços. Na verdade, temos notícias muito boas. Que notícias? Isabela se aproximou e tomou a mão de Valentina. Querida, vai ter um irmãozinho ou irmãzinha? Os olhos de Valentina se abriram enormes. Sério, mamãe vai ter um bebê? Sim, meu amor, em uns 7 meses. Valentina gritou de alegria tão alto que provavelmente se escutou em toda a casa. Vou ser irmã mais velha. Vou ter um bebê. Está feliz com as notícias? Rafael perguntou. Super feliz. Vou ensinar tudo o que sei. Vou ensinar a fazer ovos mexidos e a atuar como árvores e a ler e a... Princesa, respire, Isabela riu. Tem muito tempo para planejar tudo o que vai ensinar. Os meses seguintes foram um turbilhão de atividade. Rafael se tornou o marido mais superprotetor do mundo, insistindo que Isabela tivesse consultas médicas semanais e contratando uma enfermeira de tempo integral para estar disponível 24 horas por dia. Rafael, estou grávida, não doente. Isabela protestava quando ele tentava ajudá-la a subir as escadas. Só quero me certificar de que você e o bebê estejam perfeitamente bem, Rafael respondia. Isabela não conseguia se irritar com ele, porque sabia que toda sua superproteção vinha do amor. Valentina havia se tornado a irmã mais velha, mais entusiasmada do mundo. Havia começado a ler histórias para a barriga de Isabela, havia insistido em ajudar a decorar o quarto do bebê e havia começado a praticar trocar fraldas com suas bonecas. Acha que vai ser menino ou menina? Valentina perguntou uma tarde, enquanto ela e Isabela organizavam roupas de bebê. O que prefere? Isabela perguntou. Não me importa. Só quero que seja saudável e que goste de brincar comigo. E se chorar muito, vou cantar músicas como você cantava para mim quando era pequena. Isabela sentiu lágrimas nos olhos. Vai ser a melhor irmã mais velha do mundo. Mamãe? Sim? Papai Rafael está nervoso com o bebê? Por que pergunta isso? Porque ontem o encontrei lendo livros sobre como ser pai e, quando me viu, fechou o livro rapidamente. Isabela riu. Papai Rafael está muito emocionado, mas também um pouquinho nervoso. É a primeira vez que vai ser pai de um bebê desde o início. Deveríamos ajudá-lo? Como? Podemos ensinar tudo o que sabemos sobre bebês. Eu sei muito porque era bebê há pouco tempo. Naquela noite, Valentina implementou seu plano. Durante o jantar anunciou: Papai Rafael, mamãe e eu vamos te ensinar tudo sobre bebês. Sério? Rafael perguntou, tentando não rir. Sim. Primeiro tem que saber que os bebês choram muito, mas não é porque estão bravos, é porque não sabem falar ainda. Isso é muito importante saber, Rafael disse seriamente. E tem que ser muito gentil quando os pega, e tem que se certificar de que a cabecinha esteja sempre bem apoiada. Que mais? Os bebês comem muito, tipo muito, muito, e às vezes cospem a comida. Mas não é porque não gostam, é porque seus estômagos são pequenos. Valentina, Isabela interrompeu. Como sabe tanto sobre bebês? Porque a professora nos ensinou na escola e porque lembrei de quando eu era bebê. Lembra de quando era bebê? Rafael perguntou. Sim. Lembro que mamãe me cantava músicas e me lia histórias. E lembro que às vezes chorava porque tinha fome ou sono. E que mais lembra? Lembro que mamãe sempre me fazia sentir segura, mesmo quando estava assustada. Isabela limpou as lágrimas que haviam começado a se formar. E que acha que precisa saber, papai Rafael? Que os bebês precisam de muito amor
e que às vezes vão chorar de noite, mas não tem problema, e que vão crescer super rápido. Princesa, Rafael disse tomando sua mãozinha, obrigado por me ensinar tudo isso. Me faz sentir menos nervoso. Estava nervoso? Um pouquinho. É uma responsabilidade muito grande cuidar de um bebê. Mas você não vai estar sozinho, Valentina disse. Mamãe e eu vamos ajudar, somos uma equipe. O melhor equipe do mundo, Rafael concordou. Quando chegou o 7º mês, Isabela havia desenvolvido algumas complicações menores que exigiram repouso na cama. Rafael imediatamente reorganizou todo o seu horário para trabalhar de casa e Valentina havia se tornado a assistente pessoal de sua mãe. Mamãe, precisa de mais travesseiros? Valentina perguntava a cada meia hora. Está com fome? Quer que traga algo para comer? Quer que leia uma história para o bebê? Valentina, amor, não precisa me cuidar tanto, Isabela dizia gentilmente. Mas quero cuidar, respondia. Você sempre me cuidou quando estava doente. Quando esteve doente? Quando era pequena e não tínhamos muito dinheiro. Lembro que às vezes não comia para que eu pudesse comer. Lembro que trabalhava mesmo quando se sentia mal. Isabela ficou sem palavras. Não sabia que Valentina lembrava daqueles tempos difíceis. E agora que temos papai Rafael e moramos na casa grande, quero me certificar de que você e o bebê estejam perfeitamente bem. Venha cá, Isabela disse abrindo os braços. Valentina se aninhou junto a ela na cama. Sabe o que mais me agrada de tudo isso? O quê? Que meu bebê vai crescer numa família cheia de amor desde o primeiro dia. Vai ter um pai incrível, uma irmã mais velha que o adora e uma mãe que nunca mais vai ter que se preocupar com dinheiro ou ficar sozinha. Mamãe? Sim? Acha que o bebê vai se parecer com papai Rafael? Gostaria que se parecesse com ele? Sim, porque papai Rafael é muito bonito e muito inteligente, mas também espero que se pareça um pouquinho com você. Por quê? Porque tem os olhos mais bonitos do mundo e porque é a mãe mais corajosa que conheço. Naquela noite, quando Rafael chegou em casa depois de uma reunião rápida no escritório, encontrou Isabela chorando suavemente na cama. O que acontece, amor? Perguntou imediatamente preocupado. Está se sentindo mal? Não. Não me sinto mal, Isabela respondeu secando os olhos. É que Valentina me disse algo hoje que me fez perceber o quanto sou abençoada. O que ela disse? Me disse que lembra de quando éramos pobres, quando eu trabalhava doente, quando não tínhamos comida suficiente, e me disse que está feliz que nosso bebê nunca vai ter que passar por isso. Rafael se sentou na cama e abraçou Isabela. Nunca mais vão passar por isso, te prometo. Já sei, mas é incrível pensar em como nossa vida mudou. Há 3 anos estava desesperada, doente, tentando encontrar trabalho para sobreviver. E agora estou aqui, casada com o homem mais maravilhoso do mundo, esperando nosso segundo filho. Segundo filho, Rafael corrigiu. Valentina é tão minha quanto será este bebê. És o único pai que ela realmente lembra. Sabe o que mais me emociona de tudo isso? Rafael perguntou. O quê? Que este bebê vai crescer vendo Valentina como exemplo. Vai aprender sobre bondade, generosidade e amor incondicional observando-a. E que vai aprender de você? Espero que aprenda que nunca é tarde demais para encontrar uma família, que o amor não tem a ver com sangue, mas com escolha, que a verdadeira riqueza se mede em momentos como estes. Isabela tomou sua mão e a colocou sobre sua barriga. Sente isso. Rafael sentiu um chute forte contra sua palma. Uau, foi forte. Tem estado muito ativo hoje. Acho que está animado para te conhecer. Acha que sabe quem sou. Acho que sabe que é a pessoa que vai amá-lo incondicionalmente pelo resto da vida. Naquele momento, Valentina apareceu na porta. Posso sentir o bebê também. Claro, princesa, Isabela disse. Valentina colocou sua mãozinha sobre a barriga de Isabela e imediatamente o bebê chutou. Acho que está me cumprimentando. Acho que já sabe que vai ter a melhor irmã mais velha do mundo, Rafael disse. Papai Rafael? Sim? Posso pedir um favor ao bebê? Que favor? Quero pedir que nasça saudável e que faça a mamãe muito feliz. Rafael sentiu lágrimas nos olhos. Acho que esse é o melhor favor que alguém pode pedir.
E sabe que mais? O quê? Quero que saiba que tem a melhor família do mundo esperando. Enquanto os três ficaram ali com as mãos sobre a barriga de Isabela, sentindo os chutes do bebê, Rafael percebeu que havia encontrado algo que nem sequer sabia que estava procurando. Um propósito que ia além dele mesmo. Em 2 meses seriam 4. Uma família que havia começado com uma menina pedindo ajuda a um estranho e que agora estava crescendo com um novo membro que seria amado desde antes de nascer. Sabe qual é a coisa mais incrível de tudo isso? Rafael murmurou. O quê? Perguntaram Isabela e Valentina ao mesmo tempo. Que tudo começou com as 3 palavras mais importantes que já ouvi na vida. Ajude minha mãe. E quais são as 3 palavras mais importantes agora? Valentina perguntou. Rafael olhou para as 2 mulheres que haviam transformado sua vida completamente. Te amo, família. O pequeno Mateus. 2 semanas antes da data prevista para o parto, numa madrugada de terça-feira, Rafael foi acordado por Isabela, o sacudindo gentilmente. Rafael, sussurrou. Acho que chegou a hora. Rafael saltou da cama imediatamente. Durante meses havia ensaiado mentalmente este momento. Tinha uma lista de verificação preparada e uma mala pronta no carro. Tem certeza? As contrações estão regulares? Sim, começaram há 1 hora. Estão vindo a cada 5 minutos. Valentina, Rafael chamou enquanto se vestia rapidamente. A garotinha apareceu na porta de seu quarto, esfregando os olhos. O bebê está chegando? Sim, princesa. Vamos para o hospital. Durante toda a viagem, Valentina segurou a mão de Isabela, conversando com a barriga da mãe. Tudo bem, bebê. Está na hora de nos conhecer. Somos sua família e estamos muito animados para te ver. No hospital, enquanto Isabela estava em trabalho de parto, Rafael e Valentina esperavam ansiosamente. Valentina havia trazido um desenho que havia feito especialmente para o irmãozinho. É nossa família, explicou, mostrando o desenho para Rafael. Esta sou eu, esta é mamãe, este é você e este pontininho aqui é o bebê. Às 6h43 da manhã, depois de 5 horas de trabalho de parto, nasceu Mateus Santos. Pesava 3,2 quilos e estava perfeitamente saudável. Quando o médico finalmente os deixou entrar no quarto, Rafael sentiu que seu coração poderia explodir de amor. Isabela estava na cama, exausta mas radiante, segurando um pequeno embrulho azul nos braços. Quer conhecer seu irmãozinho? Isabela perguntou a Valentina. Posso pegá-lo? Claro, mas tem que se sentar primeiro. Valentina se sentou cuidadosamente na cadeira ao lado da cama e Isabela colocou Mateus em seus braços. Oi, Mateus, Valentina sussurrou. Sou sua irmã mais velha, Valentina. Te esperamos tanto tempo. O bebê abriu os olhinhos e pareceu olhar diretamente para ela. Papai Rafael, olha, ele está me olhando. Rafael se aproximou e tocou delicadamente a cabecinha de Mateus. Oi, filho, sou seu pai. Naquele momento, Rafael entendeu completamente o que significava amor incondicional. Este pequeno ser, que mal havia chegado ao mundo, já era a coisa mais preciosa de sua vida. Ele se parece com você, Isabela disse sorrindo. Acha mesmo? Tem seus olhos. E olha essas mãozinhas, são igualzinhas às suas. Valentina estava completamente fascinada. Posso ensinar muitas coisas para ele, né? Muitas coisas, Rafael concordou. Primeiro vou ensinar a fazer ovos mexidos, depois como ler, depois como andar de bicicleta. Princesa, Isabela riu. Ele precisa aprender a segurar a cabeça primeiro. Nos dias seguintes, a casa se transformou completamente. Rafael havia tirado 2 semanas de licença paternidade, algo que seus colegas acharam surpreendente, mas que para ele era a decisão mais óbvia do mundo. Valentina se tornou a melhor assistente que um pai poderia pedir. Ajudava com as trocas de fraldas, cantava para Mateus quando ele chorava e sempre sabia onde estavam as coisas que precisavam. Papai Rafael, acho que Mateus tem fome, dizia quando o bebê começava a ficar inquieto. Como sabe? Porque faz o mesmo barulhinho que eu fazia quando era bebê e tinha fome. E ela sempre estava certa. Uma noite, quando Mateus estava com 2 semanas, Rafael se levantou para dar uma mamadeira das primeiras horas da madrugada.
Encontrou Valentina já na cozinha preparando a mamadeira. O que está fazendo acordada, princesa? Escutei Mateus chorando e vim ajudar. Você não precisa se levantar de madrugada, é trabalho dos pais. Mas somos uma equipe, lembra? E além disso, quero que Mateus saiba que sempre pode contar comigo. Rafael a abraçou. Ele é muito sortudo de ter uma irmã como você. Quando Mateus completou 1 mês, Rafael organizou uma pequena festa familiar. Convidou Doutor Ramírez, Carmen e algumas famílias que haviam se tornado amigas através da escola de Valentina. Um brinde, Rafael disse, levantando sua taça de champanhe. A família mais perfeita do mundo. Papai, Valentina disse, posso fazer um brinde também? Claro. Valentina se levantou segurando seu copo de suco de maçã. Um brinde ao melhor irmãozinho do mundo e à melhor família que uma menina poderia ter. Todos aplaudiram, e Mateus, como se entendesse que estava sendo celebrado, deu um dos seus primeiros sorrisos. Olha, ele sorriu, Valentina exclamou. Acho que gostou do meu brinde. Naquela noite, depois que todos os convidados haviam ido embora, a família se sentou na sala de estar. Isabela amamentava Mateus enquanto Valentina se aninhava entre seus pais. Sabe qual é a melhor parte de tudo isso? Isabela perguntou. O quê? Perguntaram Rafael e Valentina ao mesmo tempo. Que nossa família está completa. Temos tudo o que precisamos, amor, saúde, segurança e uns aos outros. E Mateus vai crescer sabendo que é amado desde o primeiro dia, Rafael acrescentou. E vai ter a melhor família para ensiná-lo sobre a vida, Valentina disse. Mateus terminou de mamar e Isabela o colocou no ombro para fazê-lo arrotar. Naquele momento, ele olhou por cima do ombro da mãe diretamente para Rafael e sorriu. Acho que ele sabe quem é seu pai, Isabela disse. E acho que sabe que tem a família mais amorosa do mundo, Rafael respondeu. Enquanto colocavam Mateus para dormir em seu berço, Rafael refletiu sobre como sua vida havia mudado nos últimos 4 anos. De um homem solitário e focado apenas no trabalho, havia se tornado um marido devotado e pai de 2 crianças maravilhosas. Em que está pensando? Isabela perguntou enquanto saíam do quarto do bebê. Em como sou grato por aquele dia no elevador quando Valentina me pediu ajuda. Eu também. Mudou nossas vidas para sempre. E agora temos Mateus para nos lembrar de como o amor pode criar milagres. Sabe o que mais me emociona? O quê? Que Valentina e Mateus vão crescer juntos, sempre sabendo que são amados, sempre tendo uns aos outros. E sempre sabendo que família não é sobre perfeição, é sobre escolher ficar juntos e se amar incondicionalmente. Enquanto se preparavam para dormir, Rafael olhou pela janela do quarto para o jardim onde Valentina havia pedido que Isabela plantasse flores. Agora, com 4 anos de crescimento, estava cheio de cores e vida, assim como sua família. Amanhã seria outro dia de aventuras com seus filhos, outro dia de ser o pai que nunca imaginou que poderia ser, e não podia esperar para ver Mateus crescer e se tornar tão extraordinário quanto sua irmã mais velha. Te amo, sussurrou para Isabela enquanto ela adormecia. Também te amo, ela respondeu. Amo nossa vida, nossa família, nosso pequeno milagre. E assim, com seus 2 filhos dormindo seguros em seus quartos e sua esposa nos braços, Rafael Santos adormeceu como o homem mais rico do mundo. Não em dinheiro, mas em amor. 10 anos depois. O círculo completo. 10 anos depois do dia que mudou tudo, Rafael se encontrou parado no mesmo lugar onde havia conhecido Valentina, o 15º andar do edifício corporativo. Mas desta vez não estava sozinho. Ao seu lado estava Valentina, agora uma bela jovem de 16 anos, e segurava a mão de Mateus, seu filho de 8 anos, que havia herdado os olhos inteligentes da mãe e a determinação tranquila do pai. Pai, por que viemos aqui? Mateus perguntou olhando ao redor da área de espera onde tudo havia começado. Porque há algo importante que quero que entendam, Rafael respondeu, sentando-se no mesmo banco onde havia encontrado Valentina, sendo apenas uma garotinha assustada. O que, pai? Valentina perguntou, embora tivesse uma ideia do que seu pai queria compartilhar. Quero contar sobre o dia mais importante da minha vida, o dia que sua irmã me salvou. Eu te salvei? Valentina riu.
Pai, você foi quem nos salvou a mim e a mamãe. Não, princesa. Naquele dia eu era um homem rico, mas vazio. Tinha todo o dinheiro do mundo, mas não tinha família. Não tinha propósito real. Não tinha amor. Estava tão perdido que nem sequer sabia que estava perdido. Rafael tomou as mãos de seus 2 filhos, mas então uma garotinha corajosa se aproximou de mim e me disse as palavras que mudariam minha vida para sempre. Ajude minha mãe. E o que pensou quando a escutou? Mateus perguntou. Pensei que era inconveniente, Rafael admitiu. Pensei que não era meu problema, mas algo nos olhos de Valentina me fez parar. Havia uma pureza em seu amor pela mãe, uma determinação de lutar por alguém mais, que era mais forte que qualquer coisa que havia visto no mundo dos negócios. E depois o que aconteceu? Depois descobri que ajudar alguém mais era a coisa mais gratificante que havia feito na vida. Descobri que ser pai era melhor que ser milionário. Descobri que o amor de uma família era mais valioso que todos os contratos que havia assinado. Isabela apareceu na entrada do andar, levando um buquê de flores brancas. Aos 40 anos, parecia mais bela que nunca. Os tratamentos médicos haviam sido bem-sucedidos, e embora ainda tivesse consultas regulares, havia estado completamente saudável durante os últimos 10 anos. Estão prontos? Perguntou suavemente. Prontos para quê? Mateus perguntou. Hoje é um dia muito especial, Isabela explicou. Faz exatamente 10 anos que seu pai e eu nos conhecemos quando Valentina lhe pediu ajuda. E hoje queremos fazer algo especial para celebrar. O que vamos fazer? Vamos ajudar outra família que precisa exatamente do que nós precisávamos há 10 anos, Rafael respondeu. Desceram juntos ao saguão do edifício onde Carmen os estava esperando com um sorriso enorme. Durante os últimos 10 anos, havia sido muito mais que uma assistente. Havia se tornado parte da família estendida. Está tudo pronto? Rafael perguntou. Tudo perfeito, Carmen respondeu. A família Oliveira está esperando na sala de conferências. Quem são os Oliveira? Valentina perguntou. São uma família que está passando exatamente pelo mesmo que nós passamos, Isabela explicou. Maria Oliveira é mãe solteira, está doente e precisa desesperadamente de trabalho para sustentar seus 2 filhos. E nós vamos ajudá-la? Vamos fazer mais que ajudá-la, Rafael sorriu. Vamos mudar suas vidas completamente. Quando entraram na sala de conferências, encontraram uma mulher jovem com 2 crianças pequenas. Maria Oliveira tinha cerca de 28 anos, parecia cansada e preocupada, mas havia algo em sua postura que lembrou Rafael da dignidade que Isabela havia mantido, mesmo em seus momentos mais difíceis. Seus filhos, um menino de 7 anos chamado Pedro e uma menina de 5 anos chamada Sofia, estavam sentados quietos junto a ela. Mas Rafael podia ver em seus olhos a mesma maturidade prematura que havia visto em Valentina quando era pequena. Senhora Oliveira, Rafael disse se aproximando com sua família. Sou Rafael Santos, e esta é minha família. Senhor Santos, Maria se levantou nervosamente. Obrigada por me receber. Sei que é um homem muito ocupado. Sabe por que queria conhecê-la? Rafael perguntou. Sua assistente me disse que tinha uma oportunidade de trabalho, mas honestamente, não entendo por que alguém como o senhor quereria ajudar alguém como eu. Valentina se aproximou de Maria e sorriu. Porque há 10 anos eu pedi ajuda ao meu pai quando minha mãe estava doente e precisava de trabalho, e ele nos ajudou de uma forma que mudou nossas vidas para sempre. A senhora é a menina da história? Maria perguntou com espanto. Conhece a história? Todo mundo na cidade conhece a história de como o milionário Rafael Santos conheceu sua família quando uma garotinha lhe pediu ajuda para sua mãe doente. Bem, Rafael sorriu. Hoje queremos criar uma nova história, sua história. Durante a hora seguinte, Rafael explicou a oferta que havia preparado para Maria. Não só lhe oferecia trabalho como administradora de uma de suas empresas menores, mas também lhe oferecia plano de saúde completo, moradia e educação para seus filhos. Por que fariam isso por nós? Maria perguntou com lágrimas nos olhos. Porque há 10 anos, alguém me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que compartilhamos, Rafael respondeu.
e porque acreditamos que todos merecem uma oportunidade de ter uma vida melhor. Mas o que vocês ganham em troca? A satisfação de saber que estamos passando adiante o presente que recebemos, Isabela respondeu. A oportunidade de ensinar aos nossos filhos que o propósito da vida é ajudar outros. Mateus se aproximou de Pedro, o filho de Maria. Quer ser meu amigo? Sério? Pedro perguntou timidamente. Sim, pode vir brincar na minha casa. Tenho muitos brinquedos. Valentina se ajoelhou junto a Sofia. Sabe o quê? Eu também tinha sua idade quando conheci meu pai Rafael e agora tenho a melhor família do mundo. De verdade? Sofia perguntou com olhos grandes. De verdade. E se quiser, posso ser como sua irmã mais velha. Maria desabou a chorar. Não posso acreditar que isso seja real. É real, Rafael disse gentilmente. Mas há uma condição. Qual? Maria perguntou preocupada. Que algum dia, quando estiver em condição de fazê-lo, ajude outra família que esteja passando pelo mesmo que a senhora está passando agora. Só isso? Só isso. Queremos que este amor, esta ajuda, continue crescendo e se estendendo a mais famílias. Sim, Maria exclamou. Claro que sim. Depois de finalizar todos os detalhes e arranjar para que Maria e seus filhos começassem sua nova vida na semana seguinte, a família Santos se dirigiu ao seu restaurante favorito para jantar, o pequeno restaurante onde costumavam ir quando Valentina era pequena. Pai? Mateus perguntou enquanto esperavam sua comida. Vamos continuar ajudando mais famílias? Gostaria que fizéssemos? Sim, gosto de ver as pessoas felizes. E você, Valentina, o que acha? Acho que deveríamos criar uma fundação, Valentina respondeu. Algo oficial, algo que ajude mães solteiras e seus filhos a encontrar trabalho, cuidados médicos e oportunidades. Rafael olhou para Isabela com surpresa. Tem estado pensando nisso? Levamos meses falando sobre isso, Isabela admitiu. Valentina tem algumas ideias incríveis. Que tipo de ideias? Bem, Valentina disse, pegando um guardanapo e começando a escrever. Poderíamos ajudar com trabalho, como fez com mamãe. Poderíamos fornecer cuidados médicos para mães doentes. Poderíamos oferecer cuidado infantil enquanto as mães trabalham. E poderíamos dar bolsas de estudo para que as crianças possam ir à universidade. E como se chamaria esta fundação? Rafael perguntou. Fundação Esperança, Mateus disse imediatamente. Porque isso é o que dá às famílias. Esperança. O que acham? Rafael perguntou a Isabela e Valentina. Acho que é perfeita, Isabela respondeu. E acho que deveríamos fazê-lo. E como vamos financiá-la, pai? Valentina disse seriamente. Tem mais dinheiro do que nossa família pode gastar em 10 vidas. Não acha que é hora de usá-lo para algo que realmente importe? Rafael ficou em silêncio por um momento. Depois sorriu. Sabe que mais? Tem razão. Vamos fazê-lo. A Fundação Esperança. 6 meses depois, a Fundação Esperança estava oficialmente estabelecida. Rafael havia doado metade de sua fortuna pessoal para criar um fundo que ajudaria centenas de famílias cada ano. Valentina havia adiado seu ingresso na universidade por 1 ano para ajudar a estabelecer os programas, e Mateus havia insistido que parte de sua mesada semanal fosse doada à fundação. Mas o momento mais especial chegou no primeiro aniversário da fundação, quando organizaram um evento para celebrar todas as famílias que haviam ajudado. Quantas famílias ajudamos até agora? Perguntou um repórter que havia vindo cobrir o evento. 50 famílias, Valentina respondeu com orgulho. 50 mães que agora têm trabalho estável, cuidados médicos e esperança para o futuro. E quantas crianças? 120 crianças que agora vão à escola, têm comida garantida e sabem que há adultos que se preocupam com elas, Mateus acrescentou. Senhor Santos, o repórter perguntou, alguma vez imaginou que uma conversa casual com uma garotinha de 6 anos se tornaria tudo isso? Rafael olhou ao redor do salão, vendo todas as famílias que haviam ajudado. Viu Maria Oliveira, que agora era a diretora de operações da fundação. Viu seus filhos brincando com Pedro e Sofia. Viu Isabela dirigindo um grupo de discussão sobre saúde materna. Não, Rafael respondeu honestamente. Nunca imaginei que pedir ajuda a um estranho se tornaria uma missão de vida.
Mas agora não consigo imaginar viver de outra forma. Qual é a mensagem que quer compartilhar com outras pessoas que poderiam estar em posição de ajudar? Que a ajuda não precisa ser grande para ser significativa, Rafael respondeu. Às vezes, tudo o que precisa é escutar quando alguém diz "me ajude" e estar disposto a fazer algo a respeito. E para as famílias que precisam de ajuda, que nunca percam a esperança, que nunca tenham medo de pedir ajuda e que lembrem que um não significa que não há outra porta que possa se abrir. Naquela noite, depois que todos os convidados haviam ido embora, a família Santos se sentou em sua sala de estar, refletindo sobre o dia. Sabem qual é a parte mais incrível de tudo isso? Isabela perguntou. O quê? Perguntaram os outros três ao mesmo tempo. Que começou com uma garotinha de 6 anos que amava tanto sua mãe que estava disposta a pedir ajuda a um estranho. E agora essa mesma menina, transformada numa jovem linda, está ajudando outras famílias a encontrar esperança. Mamãe, Valentina perguntou, alguma vez se arrepende de ter me criado sozinha durante aqueles primeiros anos? Isabela olhou para sua filha com surpresa. Por que pergunta isso? Porque às vezes penso que se tivesse tido ajuda desde o início, não teria que lutar tanto. Valentina, Isabela disse, tomando as mãos de sua filha, cada momento difícil que passamos juntas nos trouxe até aqui. Cada noite que me preocupei com dinheiro, cada vez que tive que trabalhar doente, cada momento de medo que senti, tudo isso foi necessário para que estivéssemos naquele 15º andar, naquele dia específico. Acha que o destino nos levou até papai? Acho que o amor nos levou até papai, Isabela respondeu. Seu amor por mim lhe deu coragem para pedir ajuda. Meu amor por você me deu força para seguir adiante. E o amor de papai por ambas lhe deu propósito à vida. E agora o quê? Mateus perguntou. Agora continuamos amando, Rafael respondeu. Continuamos ajudando. Continuamos crescendo como família. Pai, Valentina perguntou. Sim, princesa. Obrigada por me escutar naquele dia. Obrigada por não continuar caminhando. Obrigada por ser corajosa o suficiente para pedir ajuda, Rafael respondeu. Obrigada por me ensinar que a verdadeira riqueza não tem nada a ver com dinheiro. Com o que tem a ver? Tem a ver com as pessoas que ama. Tem a ver com a diferença que faz no mundo. Tem a ver com saber que no final do dia, sua vida importou porque fez a vida de outros melhor. Mateus se aninhou entre seus pais. Sabem qual é a melhor coisa sobre nossa família? O quê? Perguntaram todos. Que começamos com uma garotinha que precisava de ajuda. E agora somos uma família que ajuda outras famílias pequenas que precisam de ajuda. É como um círculo perfeito. Sabe o que, Mateus? Rafael disse abraçando seu filho. Tem razão. É um círculo perfeito de amor. E enquanto a família Santos se preparava para a noite, sabendo que amanhã traria novas oportunidades para ajudar mais famílias, Rafael refletiu sobre a jornada extraordinária que havia começado com 3 palavras simples. Ajude minha mãe. Essas palavras haviam mudado não só sua vida, mas as vidas de centenas de famílias. Haviam criado um legado de amor, esperança e generosidade que se estenderia por gerações. E tudo havia começado com uma menina corajosa, que amava tanto sua mãe, que estava disposta a pedir ajuda a um estranho. Porque no final, essa é a verdadeira magia do amor. Tem o poder de transformar não só as pessoas que o recebem, mas também as pessoas que o dão. E o círculo continua. Uma família de cada vez. Um ato de bondade de cada vez. Uma vida mudada de cada vez. Epílogo. O legado continua. 15 anos depois, Valentina Santos, agora com 31 anos, e formada em medicina como sempre sonhara, estava parada no mesmo saguão do edifício corporativo onde tudo começara. Ao seu lado estava sua filha de 5 anos, Helena, que havia herdado os mesmos olhos grandes e expressivos de sua mãe. Mamãe, por que viemos aqui? Helena perguntou, segurando firme a mão de Valentina. Para lembrar de onde nossa família começou, Valentina respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura da filha. E para fazer algo muito especial. Naquele mesmo momento,
As portas do elevador se abriram e saiu uma mulher jovem com uma criança pequena. A mulher parecia cansada, preocupada, e a criança, um menino de cerca de 4 anos, segurava sua mão com força. Valentina reconheceu imediatamente o olhar. Era o mesmo olhar que ela havia tido 25 anos atrás. Determinação misturada com desespero, amor misturado com medo. Com licença, Valentina disse, se aproximando gentilmente. Está tudo bem? A mulher olhou para ela com surpresa. Eu estava procurando trabalho. Meu filho está doente e preciso de um emprego para pagar os medicamentos dele. Valentina sorriu, lembrando-se perfeitamente de como sua mãe se sentia naqueles dias. Como se chama? Ana Costa. E este é meu filho, Lucas. Oi, Lucas, Helena disse alegremente. Eu sou Helena. Quer ser meu amigo? O menino assentiu timidamente. Ana, Valentina disse, que acha de tomarmos um café? Tenho uma história para contar e uma proposta que pode interessar. Enquanto se sentavam na cafeteria do térreo, Valentina contou a Ana sobre aquele dia há 25 anos, quando uma garotinha desesperada pediu ajuda a um estranho rico. Contou sobre como essa decisão mudou não só sua família, mas centenas de outras famílias através da Fundação Esperança. E agora, Valentina concluiu, quero lhe oferecer a mesma oportunidade que meu pai ofereceu à minha mãe. Ana começou a chorar. Não entendo. Por que faria isso por mim? Por quê? Helena disse com a sabedoria de uma criança que havia crescido ouvindo histórias sobre bondade. Minha mamãe diz que quando você recebe amor, tem que passá-lo adiante. Exatamente, Valentina sorriu. E porque acredito que algumas histórias merecem ser repetidas. 3 meses depois, Ana Costa estava trabalhando como coordenadora de programas na Fundação Esperança. Lucas estava recebendo o melhor tratamento médico disponível, e a Fundação havia ajudado sua 500 família. Na festa de comemoração, Rafael, agora com 67 anos, mas ainda vigoroso, fez um discurso emocionante. Quando Valentina me pediu ajuda há 25 anos, pensei que estava fazendo um favor para uma família necessitada. Não sabia que, na verdade, estava plantando uma semente que cresceria e se tornaria uma árvore de esperança que daria frutos por gerações. Ele olhou para sua família, Isabela, ainda linda aos 55 anos, Mateus, agora um jovem de 23 anos, estudando administração de empresas para um dia dirigir a fundação, Valentina, realizando seus sonhos como médica pediatra, e a pequena Helena, a próxima geração de uma família construída sobre amor e generosidade. A verdadeira riqueza, Rafael continuou, não está no que acumulamos, mas no que multiplicamos. Não está no que guardamos, mas no que compartilhamos. E não está no que conquistamos, mas no que deixamos como legado. Naquela noite, enquanto a família se reunia em casa, como faziam todas as sextas-feiras, Helena perguntou, Vovô Rafael, quando eu crescer também vou ajudar famílias como vocês. Rafael a levantou no colo e sorriu. Princesa, você já está ajudando. Cada vez que é gentil, cada vez que faz um amigo, cada vez que mostra amor, está continuando nossa tradição familiar. E qual é nossa tradição familiar? Nossa tradição é que quando alguém pede ajuda, nós escutamos. Quando alguém precisa de esperança, nós oferecemos. E quando alguém está sozinho, nós mostramos que podem fazer parte de nossa grande família. Helena assentiu seriamente. Entendi. É como um círculo que nunca para. Exatamente, Valentina disse abraçando sua filha. É um círculo de amor que começou há muito tempo e vai continuar para sempre. E assim, a história que começou com uma garotinha corajosa pedindo ajuda a um estranho, continuava se expandindo, tocando mais vidas, criando mais famílias, espalhando mais amor, porque algumas histórias nunca terminam realmente. Elas simplesmente continuam crescendo, uma geração de cada vez, um ato de bondade de cada vez, uma família de cada vez. E o círculo continua,